Senhor Jesus, hoje dia 23 de março de 2025, vamos para mais um capítulo da nossa série Orações Bíblicas com Resposta. Estamos no capítulo número 14, porque o nosso Deus é um Deus que responde oração. Louvado seja o seu nome. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 36, 1 Reis 18, 36, assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala de um momento difícil para o profeta Elias, porque a rainha Jezabel, que era uma idólatra, uma feiticeira, estava a destruir os profetas de Deus. E o profeta Elias, segundo a sua própria palavra, o que está escrito, ele declarou que só havia ficado ele como profeta. Porque a rainha Jezabel estava a destruir os profetas de Deus. Então ele propôs um desafio, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha confiança em Deus. A atitude que o profeta Elias tomou é para quem conhece a Deus. A fé ousada é para quem conhece a Deus. Uma pessoa que não conhece a Deus nunca terá uma fé ousada. Por isso é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você conhece a Deus, a tua fé torna-se mais firme. Então ele propôs um desafio. O objetivo desse desafio era matar os profetas de Baal, que são os profetas da rainha Jezabel, já que ela estava a matar, a destruir os profetas de Deus, e o povo estava a se corromper. Porque o povo é muito pelas vistas, é muito pelo que vê. A palavra do Senhor nos alerta que o justo viverá pela fé. Porque se vivermos por aquilo que os nossos olhos veem, nós seremos destruídos e envergonhados. Então o povo estava meio que balançando na corda bamba, porque estavam a ver o poder que a rainha Jezabel tinha, o estrago que ela estava a fazer. Isso quase que estava a tirar a credibilidade do profeta ou dos profetas do Senhor. A palavra do Senhor é bem clara, que as multidões seguiam Jesus por causa dos milagres que eles viam, por causa das maravilhas, por causa da multiplicação dos pães e peixes. Então o povo, muitas das vezes, precisa ver um sinal para que possam crer, acreditar. Eles precisam ver Deus se manifestar para acreditar que de fato Deus existe. Então o profeta Elias, com muita sabedoria, ele armou um plano
Plano esse que destruiria os profetas do diabo, que são os profetas de Baal, e automaticamente ia mostrar para o povo que Deus é Deus. Que Deus não perdeu o poder, que Deus continua sendo poderoso para que o povo se voltasse para os caminhos do Senhor. Então ele propôs um desafio: preparar um sacrifício, um animal, um holocausto com lenha, conforme era feito os altares. No Antigo Testamento eram feitos sacrifícios com animais e colocavam lenha. E ele conversou com os profetas de Baal: invocai o vosso Deus, eu também vou fazer aqui o meu altar, vou colocar o animal, vou colocar a lenha, eu também vou invocar o nome do meu Deus. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Ele estava a propor cada um orar ao seu Deus. O Deus que fizesse descer o fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Isso na presença de todo o povo. E os profetas de Baal aceitaram a proposta. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, a palavra que nós lemos: sucedeu, pois, que oferecendo-se ofertas e manjares, o profeta Elias chegou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fizeste todas essas coisas. Ele começou a orar, ele começou a clamar. Isso depois dos profetas falsos orarem. Vamos voltar para a oração dos falsos profetas. Como é que foi? A palavra do Senhor diz que eles oraram desde manhã até ao meio-dia. Eles clamaram, eles oraram, eles choraram. A palavra do Senhor diz que eles pegaram em facas, começaram a cortar o seu corpo. Porque em muitas doutrinas de bruxaria, de feitiçaria, eles fazem isso, automutilação, cortam-se, derramam sangue, mas o Deus deles não respondia, porque só há um Deus nessa terra, que é o Deus de Israel. Eles oraram horas e horas e o profeta Elias zombava deles: orem mais. Talvez o vosso Deus está a dormir. Talvez está cansado. Ele fez de propósito diante de todo o povo para envergonhar os profetas de Baal, para envergonhar Jezabel, para envergonhar Satanás. Muitas das vezes Deus permite os nossos inimigos serem humilhados publicamente por causa da sua petulância, da sua arrogância. Porque Jezabel determinou destruir todos os profetas do Senhor. E Elias, que era muito ousado, quis dar o troco. Ele disse: não vai ficar assim. Eu tenho que mostrar para esse povo que o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro. Então, o Deus dos falsos profetas não respondeu. Mas a palavra do Senhor diz que quando o profeta Elias começou a orar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Israel é Jacó. Muitas das vezes podemos dizer Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Israel. Israel porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. O Israel aqui também equivale a Jacó. Só que Jacó é um nome antigo. Deus, ele mudou o seu nome, a sua identidade. A palavra do Senhor diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego.
Riba, o fogo do Senhor desceu e consumiu tudo. Consumiu todo o holocausto, a lenha, as pedras, até a água. Rimande, e o povo se prostrou, declarando que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, ou seja, o povo reconheceu que Deus é Deus e com certeza que se voltou riba para os caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Elias disse: lançai mão sobre os profetas de Baal e eles foram mortos. Riba, mataram os falsos profetas porque Deus se manifestou. Riba, Deus mostrou que Ele verdadeiramente é Deus. Deus ouviu a oração do profeta Elias. E Deus deu a vitória no seu povo. Os inimigos foram confundidos e envergonhados. Em nome de Jesus.